Oi pessoal, então vamos para mais uma aula, né? E hoje a gente vai continuar conversando um pouquinho aí sobre a área industrial, certo? E aí dessa vez a gente vai conversar um pouquinho aqui, né? Sobre a partida estrela-triângulo, certo? Partida estrela-triângulo, tá? Que é uma partida indireta, né? Focada aí para um motor de indução trifásico, certo? Então, vamos dar uma conversada aqui. Primeira coisa, né, é reforçar com vocês que essa geralmente é a primeira partida indireta que a gente estuda, né? Principalmente a galera do técnico, né? É a primeira partida indireta que a gente estuda, tá? E a ideia aqui, básica, é reduzir a corrente de partida do motor, né? No momento do acionamento dele, né? Diminuindo, assim, todos os problemas que essa corrente de partida alta traz aí, principalmente para o sistema elétrico, tá? Não só o sistema elétrico, mas também a máquina, tá? E aí, basicamente, nesse formato, né, a gente não vai alimentar o motor, a gente chama de partida indireta, porque a gente não vai estar alimentando o motor diretamente com a tensão da rede, certo? Então, a gente trabalha geralmente com essa partida, esse pico de corrente na partida, né, que é bem acima do valor da corrente nominal, né, depois o motor já está a plena carga ali, a pleno funcionamento, ele vai descer para a corrente nominal, mas a gente tem esse pico ali na partida direta, né? E aí a ideia é utilizar alguns tipos de partida nós temos, né? E esse é o primeiro, para reduzir esse pico na corrente de partida, certo? E aí só reforçando com vocês algumas informações com relação a essa corrente de partida, tá? Então, eu trouxe essa placa aí, né? De um motor da WEG, né? É de um material didático da WEG, tá, né? Um guia bem interessante. E aí nessa placa, exemplo, né? A gente consegue pegar essa informação com relação à corrente de partida, né? Então, comumente nas placas dos motores, eles vão te dar essa relação, né? Que é a relação da corrente de partida com a corrente nominal. Ele não vai dar diretamente o valor da corrente de partida, porque ele entende que vai depender do fechamento que você vai fazer no motor, né? Da tensão que você está trabalhando, né? Se você vai fechar esse motor em 220 ou em 380, né? Se ele vai estar fechado em delta ou em estrela, tá? Então, a depender do fechamento, eu vou ter correntes nominais diferentes, certo? E aí, ele dá uma informação de P sobre IN. E ele te dá um fator. Então, basicamente, o que é que ele está dizendo, né? Com essa informação na placa? Ele está dizendo assim, olha, a relação do teu IP sobre o teu IN é 7,3. Então, o que é que isso significa, né? Organizando ali a estrutura, né? E lendo de forma, interpretando essa informação, né? É que a minha corrente de partida, ela vai ser 7,3 vezes maior do que a minha corrente nominal. De forma bem simples. Então, sempre, para eu encontrar a minha corrente de partida, eu vou pegar esse fator, né? Esse valor que a placa do motor me dá e multiplicar pela corrente nominal do fechamento que eu estou utilizando. Então, considerando, por exemplo, a ligação uma estrela para esse motor dessa placa, né, que a gente tem aí na imagem, eu tenho uma corrente nominal de 1,67 para o fechamento em 380. E aí eu vou pegar esse 1,67, vou multiplicar pelo 7,3 e vou encontrar aí qual é a corrente de partida, né? Essa corrente de pico, quando eu aciono o motor. Então, a corrente de partida, ela bate aí 12,19 amperes. Vejam que é um valor bem mais alto comparado à corrente nominal de operação, né? E aí, ressaltar com vocês, né, que essa corrente de partida, ela não é muito interessante, principalmente quando a gente fala de motores maiores, né? Por exemplo, esse motor aí é um motor de 1 CV, né? É um motor menor, então essa corrente de partida é uma corrente razoavelmente baixa, né? Comparando com a corrente nominal, ela é alta, mas ela em si, né, comparada a outros valores de corrente, a outras situações, outros sistemas, ela é baixa. Só que quando a gente fala de motores maiores, né, de porte maior, isso se torna um problema, né? Se torna um problema para a rede, né? Por conta dos surtos e quedas de tensão, né? Interfere diretamente na qualidade de energia, né? Interfere no que, por exemplo, a indústria, né? Ou o local onde esse motor está acionado, ele geralmente solicita um valor de energia da concessionária, né? Ele tem ali o tanto que ele puxa, e quando você tem esses picos, você acaba interferindo justamente nesse valor ali, que já é muitas vezes acordado, né, entre empresa e concessionária, tá? Então, interfere na qualidade da energia, interfere
qualidade, né, e principalmente no teu motor, né, na vida útil do teu motor, porque a gente vai ter aí, né, aquecimentos nos enrolamentos, tanto do estator quanto do rotor, né, e esses sobreaquecimentos, né, eles acabam interferindo também na vida útil do teu motor. Então essa corrente de partida, por N motivos, ela não é tão interessante, né, principalmente para motores de médio a grande porte, tá? E aí é por esse mesmo motivo que as concessionárias geralmente elas limitam, né, as potências do motor, né, com relação a essa corrente de partida. Então ele diz até que ponto você pode fazer uma partida direta, né? E aí ele já direciona para que você faça, após um determinado valor, ele direciona para que você faça uma partida indireta, justamente para suprimir, diminuir esse valor na corrente de partida e diminuir todos esses prejuízos que essa corrente de partida ela pode trazer, tanto para o sistema quanto para a máquina e etc, tá? E aí, qual vai ser o funcionamento, né, no caso da nossa partida aqui, que é a esteira triângulo, né, que é a partida que a gente está estudando hoje, né? Vai ser basicamente, né, para reduzir, né, a tensão na partida do motor, ele vai ser inicialmente ligado em estrela, né, no fechamento estrela. E aí, nesse caso, ele vai aplicar apenas 58% da tensão nominal, né, no enrolamento desse motor. Após o tempo da partida, essa ligação ela vai ser convertida para o fechamento em triângulo. E aí ele vai assumir a tensão nominal e seguir com o funcionamento de operação do meu motor, certo? Então, vou partir com a tensão reduzida a partir do fechamento em estrela e depois do tempo da partida eu jogo e converto esse valor para triângulo, né? E aí ele vai assumir essa tensão nominal, tá? Como é que seria? Vamos entender aqui, né, a ideia, né, do porquê de trabalhar com esses fechamentos, né, tanto o estrela quanto o triângulo, tá? Que são os fechamentos comuns que a gente utiliza para essas máquinas, para esses motores, tá? Principalmente. Na configuração estrela, a gente vai ter a seguinte proposta, né? Duas coisas que a gente precisa prestar atenção aqui, né, que é com relação a esse VL que está aí na imagem, né, que é a tensão de linha, e esse VF, que é a tensão de fase. Considerando o sistema elétrico, VL é a tensão de linha, é a tensão entre fases, e VF é a tensão entre fase e neutro, certo? No nosso caso aqui, considerando a máquina, para o fechamento em estrela, VL vai ser a tensão de linha, é a tensão da rede, tá? Continua sendo a tensão da rede, mas VF vai ser a tensão em cima do enrolamento do motor, tá? Em cima ali da bobina do motor, certo? E aí, nesse caso, no fechamento em estrela, eu tenho ali fases sendo aplicadas entre bobinas diferentes, né? Uma fase pegando num terminal de entrada de uma bobina e pegando no terminal de entrada de outra bobina, sendo que essas bobinas elas estão conectadas em um ponto comum. Então, automaticamente, né, considerando ali o esquema, né, onde eu tenho as 3 bobinas conectadas, né, a tensão de linha ela vai ser diferente da tensão de fase. Então, a tensão da rede que eu estou aplicando ali entre essas bobinas, ela vai ser diferente da tensão diretamente no enrolamento. Então, considerando ali as 3 fases, a gente vai ter a relação com a raiz de 3. Então, por exemplo, se a tensão de linha for 380, que é a tensão de linha que a gente tem aqui em Pernambuco, né, Neoenergia Pernambuco, é 380 volts. Então, se eu considerar essa tensão de linha de 380 volts, a tensão no meu enrolamento, a tensão de fase, ela vai ser esses 380 dividido pela raiz de 3, certo? Considerando aí a raiz de 3 aproximadamente 1,73, se eu dividir os 380 por 1,73, eu vou encontrar aí aproximadamente 220. Vai estar 219 e alguns quebrados, aproximadamente 220, tá? Então, isso significa que quando eu fecho o meu motor em estrela, aqui na região, eu vou estar aplicando, né, 220 no enrolamento desse motor. Então, por mais que entre fases eu tenha 380, no enrolamento do motor eu vou ter só 220, certo? Lembrando que no motor eu só vou colocar as 3 fases, né? O motor trifásico ele não vai neutro, então só vão as 3 fases para esse motor, certo? E aí essa é a ideia aqui do fechamento em estrela, tá? Então eu vou pegar ali o final, né, dos 3 enrolamentos, vou conectar, juntar eles, né? E vou alimentar a entrada da bobina, de cada uma das bobinas, né, com as fases, certo? E aí eu vou ter essa proposta, né, onde a tensão de linha ela é menor do que a tensão de fase.
certo? Já no meu fechamento em delta, que é o meu fechamento em triângulo, o que é que vai acontecer? Pelo arranjo que a gente faz com as bobinas, né? Eu vou ter ali as bobinas interligadas, sempre uma com a outra, né? Começo de uma com o final de outra. O que é que vai acontecer? Quando eu aplico as fases nesses pontos comuns ali entre as bobinas, pelo arranjo do próprio circuito, se a gente olhar e analisar como um circuito mesmo, esse fechamento, a gente consegue observar que a tensão da minha linha vai ser igual à tensão de fase, né? Então, a tensão da rede que eu aplico nesses terminais, né, nesses 3 terminais que vão sobrar aí no fechamento do motor, vai ser a mesma tensão que eu vou estar aplicando no enrolamento do motor. Porque são os pontos ali, eu estou aplicando diretamente entre os terminais de uma bobina, certo? A tensão. Então, nesse caso, no fechamento em delta, em triângulo, a tensão de linha é igual à tensão de fase. O que é que isso implica pra gente, tá? Que a tensão da rede tem que ser igual à tensão que o enrolamento suporta. Porque, por exemplo, vamos pensar aqui que a gente vai fechar um motor em delta, tá? E esse motor, ele vai ser ligado aqui na nossa região, que é a Neoenergia Pernambuco, onde a minha tensão de linha é 380, certo? E aí entra um detalhe importante aqui, né? Que vamos supor que a gente está usando o motor da placa que eu mostrei anteriormente, né? Aquele motor, ele é um motor que ele oferece 2 níveis de tensão, 220 e 380, certo? 220, geralmente, comumente, né? Essa menor tensão é a tensão que o enrolamento do motor ele suporta. Então, se o motor é 220 e 380, significa que ele suporta 220 no enrolamento dele, certo? E aí, o que é que vai acontecer? Se eu pego esse motor 220 e 380 e fecho ele em triângulo aqui, qual é a minha tensão de linha aqui no meu estado, no nosso estado, né? É 380, certo? Então, significa que quando eu aplicar essa tensão de linha nesse fechamento em delta, eu vou estar aplicando 380 no enrolamento do motor, porque a tensão de linha é igual à tensão de fase. E aí, esse motor ele é 220, 380. No enrolamento, ele suporta 220. Quando eu aplico 380 no enrolamento, eu vou acabar danificando meu motor. Por quê? Porque eu estou aplicando uma tensão acima do que ele suporta, certo? Por isso mesmo que aqui na região a gente não fecha esses motores 220 e 380 em delta. A gente fecha ele estrela. Porque quando eu fecho ele em estrela, eu aplicando os 380 ali, pegando os 380 e dividindo pela raiz de 3, eu estou aplicando só os 220 no enrolamento. Mas se eu fechar ele em triângulo, eu acabo aplicando diretamente. A tensão de linha é igual à tensão de fase, então eu vou aplicar diretamente 380 no enrolamento desse motor, por exemplo. E aí, esse motor ele vai acabar queimando, certo? Porque ele não suporta esse nível de tensão. Então, só para vocês se atentarem que, por exemplo, para eu fechar um motor em triângulo aqui na nossa região, a tensão de delta dele, né, a menor tensão dele, tem que ser 380. Por quê? Porque é a tensão de linha. E a tensão de linha vai ser igual à tensão de fase no fechamento em delta. Então, se eu tiver 380 aplicando ali e aplicar os 380 no enrolamento do motor, ele vai funcionar normal. Por quê? Porque ele suporta os 380. Mas, se eu for ligar um motor 220, 380, não vai operar, certo? E aí, quais são as vantagens de a gente aplicar essa partida na estrela triângulo? É a redução da corrente de partida, né? Que ela vai ser reduzida aí a 33% do valor da corrente de partida, certo? Além disso, a gente vai ter um baixo custo, tá? Comparado às outras partidas indiretas, certo? Então, eu quero fazer uma partida indireta, mas não quero gastar tanto. Aí eu consigo utilizar a partida estrela triângulo, né? Que é uma partida de baixo custo, certo? O pouco espaço que essa partida ela ocupa no quadro, tá? Pela quantidade de componentes mesmo que ela usa, né? Então ela ocupa menos espaço comparado a outras partidas indiretas também, certo? E ela também não tem um limite máximo de manobras, ela vai depender unicamente ali da vida útil dos componentes utilizados, certo? Então, das vantagens aí, né? Eu gosto muito de enfatizar principalmente na questão da redução da corrente de partida, né? Que ela vai ser reduzida ali a 33% da corrente de partida, no caso da partida direta, né? Então, eu tenho ali uma corrente de partida e eu vou reduzir ela a 33% do valor dessa corrente de partida, certo? Só que essa partida, né, ela também tem desvantagens, né? A primeira desvantagem é a diminuição do conjugado nominal,
que seria esse conjugado nominal, pessoal? É o torque nominal, né? O torque de operação do motor, principalmente o torque na partida desse motor, certo? Então, o torque ali, lembre, né, que é a força para ele rodar, né, para ele operar, né? É a força no eixo do motor, certo? E aí, obviamente eu tenho um conjugado tanto no estator quanto no motor, ou no rotor, né, no estator e no rotor. Só que aí eu vou ter uma diminuição desse conjugado, né? Porque esse conjugado, né, esse torque, ele é proporcional ao quadrado da tensão de alimentação. E aí, se eu entro com uma tensão menor, né, eu alimento esse motor inicialmente com uma tensão menor, consequentemente eu também vou diminuir esse conjugado, essa força inicial do motor, tá? E aí isso vai interferir em outras coisas que eu vou comentar com vocês também mais pra frente, né? Mas um dos problemas é essa diminuição desse conjugado, tá? Outro ponto é que o motor ele tem que ter pelo menos 6 terminais, então eu não consigo fazer isso com um motor de 3 terminais, por exemplo, essa partida. O motor ele tem que ter pelo menos 6 terminais para que eu consiga fazer a partida estrela-triângulo, tá? E uma outra limitação é que a tensão da rede tem que ser igual à tensão em triângulo, né, do fechamento em triângulo desse motor, que foi o que eu comentei com vocês, mostrando, né, a imagem da ligação em triângulo. Que, por exemplo, para eu fazer a partida estrela-triângulo aqui em Pernambuco, né, que eu tenho uma alimentação 380 na tensão de linha, então o motor, né, no fechamento em triângulo dele, a tensão tem que ser 380. Eu não consigo fazer com um motor que tenha tensão diferente de 380 no seu fechamento em triângulo, tá? Então isso limita, né, condiciona a um tipo de motor, né? Um motor que tenha esse nível específico de tensão, certo? Com relação às aplicações, né, a gente tem que se atentar que quando eu procuro usar essa partida, né, a partida estrela-triângulo, né, eu estou buscando ali uma conservação e qualidade da energia, né? Visto que a partida direta, ela interfere nessa conservação, nessa qualidade de energia, por conta da corrente de partida ser alta, né? Que traz, né, as problemáticas que eu já comentei com vocês, né? As quedas de tensão, né, sobrecarga no próprio sistema, né? Então, quando eu busco essa conservação e qualidade de energia, né, eu consigo utilizar essa partida indireta para essa funcionalidade, né? Além disso, eu tenho que me atentar para aplicar a partida estrela-triângulo, eu tenho que garantir, né, que a minha máquina ela vai partir a vazio, que o meu motor ele vai partir a vazio, né? Então eu vou utilizar apenas em processos onde os motores eles vão partir a vazio. Por quê? Porque o meu conjugado ele diminui, certo? Então, como o meu conjugado, o meu torque ele diminui também, né, não é interessante eu trabalhar com essa máquina com carga, certo? Eu tenho que partir ela a vazio, né, para garantir também que ela chegue num ponto de velocidade e aí depois eu consigo entrar com a carga para o funcionamento, certo? E outro detalhe importante é que essa partida ela é mais apropriada aí, né? E mais interessante de ser utilizada, né, para motores de médio e grande porte, né? Que é o que a concessionária geralmente ela faz, né? Ela direciona, né, um valor, até um determinado valor ela direciona para que você possa, né, e permite que você faça a partida direta, mas a partir de um determinado valor de potência desse motor, ela já te direciona para as partidas indiretas e aí, consequentemente, você consegue utilizar, né, a estrela-triângulo por ser uma das mais simples, né, pelas vantagens que a gente já comentou aqui. E aí, se atentar à questão da velocidade do conjugado, né, eu já falei, mas vou enfatizar aqui com vocês, tá? Para fazer a comutação para ligação em triângulo, né, quando eu vou partir em estrela e depois eu vou jogar para triângulo, tem que se garantir ali que a velocidade do motor ela está próxima da nominal, mais ou menos ali entre 85% e 90% da velocidade nominal, certo? Caso contrário, o pico da corrente vai ser quase o mesmo da partida direta, né? Então a minha corrente de partida ela vai ser tão alta quanto a corrente da partida direta. Então eu tenho que garantir que o motor ele vai partir sem carga e que ele vai chegar até uma determinada velocidade, né, até uns 90% ali da velocidade, para depois jogar para o fechamento em triângulo, né? Caso contrário, eu vou ter um pico tão alto quanto o pico da partida direta, certo? E aí, geralmente essa partida, esse tempo ali ele vai variar, né, entre 5 a 10 segundos, né, da partida, comumente ali 7, de 6 a 8, por exemplo, né, segundos. É o tempo que esse motor leva ali para fazer a partida. Vale a pena consultar também, né? Sempre no fabricante do motor, né? Então, nos fabricantes, geralmente eles dão essas
informações, né? Então vale a pena você consultar, observar direitinho qual é mais ou menos o tempo referente à partida daquele motor, né? Para fazer o teu direcionamento correto na tua partida, né? Para garantir que essas informações elas sejam atendidas, né? Tanto a questão da carga quanto a questão da velocidade, para você acabar não gastando, fazendo uma partida, tentando fazer uma partida indireta e ela continuar com a funcionalidade de uma partida direta, certo? E aí a gente dá uma olhada no que a Neo Energia ela fala, né? Então, na DISNOR 30, né, que é a norma com relação ao fornecimento de energia para baixa tensão, ela fala sobre a proteção e a partida de motores, né? E aí ela já vai falar que motores com potência superior a 5 CV, eles são classificados como cargas especiais. Vale ressaltar, né, que mais embaixo, né, lá no anexo 2, ele indica que para o nível de tensão aqui de Pernambuco, né, que é 220, 380, esse valor de 5 CV ele sobe um pouquinho, né? Ele vai para 7,5 CV. Então, até 7,5 CV, certo? Eu posso fazer a partida direta. Passou do 7,5 CV, aí a norma mesmo ela já fala aí, né, que ela está te direcionando para você usar algum dispositivo de partida, né? Por conta aí, ele comenta aí das correntes transitórias, né? Então, ele já está dizendo, ó, até o 7,5, tudo bem, você pode fazer a partida direta. Passou do 7,5, usa um dispositivo de partida, né? E aí ele direciona na tabela 17 do anexo 2, né? Alguns dessas chaves de partida, né, que podem ser utilizadas para atenuar essas correntes transitórias, né? Ele deixa claro que você pode escolher, né, qual é a chave de partida que você vai utilizar, ele vai te dar opções, e ele diz que você pode escolher, certo? Com base na tua aplicação, né? Com base na carga que você tem, né, no que você precisa de torque, tá? Então, com base no que você precisa, você vai olhar lá as opções que ele dá e você vai escolher qual você quer utilizar, certo? E, por fim, ele enfatiza, né, que você tem que utilizar o relé falta de fase, tá? Porque a concessionária ela não se responsabiliza por danos causados nos motores caso tenha uma falta de fase, porque tem que ter o relé falta de fase na tua chave de partida, no teu acionamento, tá? Então, ele pede para que se utilize o relé falta de fase, porque ele deixa claro que a concessionária não vai se responsabilizar caso tenha alguma falta de fase, né, por algum dano aí acontecido, certo? E aí, na tabela 17, ele traz aqui as opções, né? Enfatizei aí para vocês a questão da estrela triângulo, né? Ele fala da partida direta, da indireta manual, indireta automática. E aí, com relação à estrela triângulo, ele já direciona ali, ó. Então, a potência do motor, ele traz o valor de 7,5 a 25, né? Obviamente, pode ser utilizado para motores de maior porte, tá? Mas ele direciona aí para 7,5 e 25, certo? Considerando aí, aqui a gente está considerando baixa tensão, tá? Te direciona aqui para os 380 e 220, a tensão de placa do motor tem que ser 660, 380, certo? E que o motor ele tem que ter os 6 terminais, tá? Então, ele já te especifica aí as informações com relação ao motor, né? Que foi o que a gente já conversou, que é a quantidade de terminais e a tensão da placa do motor, né? Considerando aí o motor de indução com o rotor do tipo gaiola, certo? E aí a gente vai para os componentes, tá? Então, quais são os componentes que a gente vai utilizar nessa chave de partida? Vamos utilizar disjuntores, certo? Disjuntor para a parte de força, né? Para o nosso circuito de força. E o disjuntor para o nosso circuito de comando, né? Que é o monopolar, certo? Ressaltando também que o comando ele pode ser alimentado com CC, né? Eu posso colocar uma fonte CC e trabalhar ali com valores de extra baixa tensão, certo? Ou trabalhar mesmo com os valores de 220, tá? Não tem problema. Então, tem o disjuntor para minha parte de força, o disjuntor para minha parte de comando, tá? O disjuntor, ele pode ser substituído pelo disjuntor motor, né? No caso, tanto o disjuntor comum quanto o relé térmico, eu posso substituir pelo disjuntor motor, tá? Que ambos vão proteger aí contra sobrecarga e curto-circuito, certo? Então, fica opcional, eu uso o disjuntor motor ou o disjuntor e o relé térmico, certo? A gente tem o contator, tá? Que no nosso caso aqui da partida estrela triângulo vão ser usados 3 contatores, tá? Para realizar esses fechamentos em esteira e em triângulo, certo? E aí esse contator ele é utilizado, né, como a gente já sabe, para abrir ou fechar o nosso circuito, né, a nossa chave magnética, certo? Utilizado aí para abrir e fechar o circuito.
A gente vai utilizar contatos auxiliares também, né? Porque comumente, assim, a maioria dos contadores, eles vêm com uma quantidade limitada de contatos, né? E no caso da estrela triângulo, a gente vai estar utilizando contatos NA e NF, certo? Utilizados no circuito de comando, tá? Então, esses contatos auxiliares vão ser utilizados basicamente exclusivamente aí no circuito de comando, tá? O relé térmico, né, que vai proteger aí, né, usado no circuito de força e de comando, né? De comando são os contatos abertos e fechados dele, né, NO e NC, que são utilizados no contato de comando. E ele é utilizado para proteção de sobrecarga e sobreaquecimento do motor, certo? A gente também vai utilizar o relé falta de fase, né? Como a própria concessionária ela já estabelece a utilização. Então, monitorar aí essa queda do desequilíbrio das fases. Então, utilizar aí o relé falta de fase, né? Ele é utilizado tanto no circuito de força quanto de comando, né? Porque ele vai receber a alimentação das 3 fases ali para ficar verificando, né? E os seus contatos ali a gente vai utilizar, né, para o circuito de comando. A gente vai utilizar também o relé de tempo, né? É esse cara que vai controlar ali o tempo da partida do motor, né? Então ele vai ser utilizado no circuito de comando e é ele que vai contar o tempo da partida e comutar os contatos para mudar do fechamento em estrela para o fechamento em triângulo, certo? Então esse cara é a peça fundamental aqui do nosso comando, tá? É ele que vai fazer aí a comutação entre os fechamentos, né, de estrela para triângulo, tá? O botão de emergência, né, sempre utilizado, seguindo aí o direcionamento das normas, né, para seccionar e travar, né, o acionamento do circuito de comando, certo? Os botões pulsadores, né, tanto liga quanto desliga, né, no nosso circuito, também utilizados no circuito de comando. Os sinalizadores, né, caso queira, tá? A gente pode estar utilizando também, né, para fazer um acompanhamento visual, né, ter uma sinalização ali, e conseguir monitorar melhor o nosso circuito, né, então a gente pode estar utilizando no circuito de comando, certo? E aí, a gente vai agora, né, vamos focar aqui um pouquinho no CAD-Simu, né, para fazer uma simulação, né, então vamos dar uma observada, né, como é que essa parte dela funciona, tá? Então vamos lá para o simulador para a gente observar como é que vai funcionar, certo?